Primeiro, daqui a pouquinho, começar a leitura, né, do Menon, né, enfim, Ah, é no, isso, no, do Menon. no cartel da Ali, que a gente faz parte, sobre o ato analítico. E eu tenho lido o Isso. Seminário 2 que faz menção também. E, enfim, o Lacan utiliza esse diálogo, né, Muito. para fazer Ele utiliza, sim. uma analogia à posição de analisante, analista. Então, a gente achou bonito, e é um texto bonito para a gente poder ler Lindo. e pensar, O texto é tá? lindo. Verdade. A gente tinha parado na direção da cúria e o princípio de seu poder, né? A gente parou Isso. também. A gente vai retomar esse texto, com certeza. A gente pode ir e vir nele. E a gente também pensou de propor que a gente pudesse fazer com as pessoas do grupo pequenos agrupamentos, né? Enfim, que pudessem ir trazendo de 15 em 15 dias contribuições sobre o tema e sobre os textos, né? Inclusive sugerir textos também, para que fique de alguma maneira mais dinâmica também, entendeu? Então fazer pequenos grupos dentro desse grupão e a gente continua se encontrando de 15 em 15 dias e esses pequenos grupos trazendo suas elaborações sobre o texto, com todos também, para a gente poder falar e trazer um dinamismo talvez diferente, um modo de funcionar diferente do que como a gente tem funcionado até agora. É uma proposta, né? Esse aqui é um grupo de trabalho, sem problema nenhum em recusarem propostas, enfim, mas é uma proposta, tá bem? O importante é que o grupo vai continuar, seja como funcione. Você, você sugeriu de, de começar a leitura, especificamente do Hoje Menon a leitura do ou o Menon, Record. Tá, a então eu vou buscar leitura, o a livro. leitura mesmo, tá? E enfim, então essa é uma proposta. A gente pode, se alguém já quiser falar alguma coisa, fica à vontade, sempre para falar, tomar a palavra. E é isso. Enquanto isso, a gente pode ir lendo e todo mundo pensando, né, enfim. Se tiverem Eu outra proposta, diga, queria José fazer, Márcio. eu queria fazer um comentário sobre a questão metodológica, porque Claro. eu li, você mandou para mim, você teve a gentileza de me mandar para mim o diálogo menor, né? Eu li, tá? Mas li também, e você também leu, o comentário que Lacan faz dele no Seminário 2. E Sim, ali, no Seminário 2, tem um debate importantíssimo entre Lacan e Otávio Manani sim, isso, isso. sobre a questão do platonismo lacaniano que ele recusou de maneira incisiva. Ele diz que a maiêutica socrática, que é o estilo do diálogo de Menon, né, não tem nada a ver com a psicanálise. Ele Ele tem. recusou Lacan, Lacan, no Tá. Senado ele fala aí. Deixa eu só Então, trazer a questão, porque eu li com cuidado isso aqui, inclusive. Me chamou muita atenção, porque o Manoni, escutando, porque eles tinham feito antes dessa lição aqui, a 2 do Seminário 2, eles tinham feito uma reunião com aquele Poiré, né, Alexandre Poiré, na semana anterior a esse seminário, a essa reunião desse seminário aqui. Mas a gente não sabe o que, é que eles discutiram lá. O Lacan trouxe só o entendi. Alô, alô. questão da lei platônica que Poiré faz, né? Inclusive do Diário de Menon. E aí eu achei, porque eu não consegui, viu, Felipe, lendo o diálogo, antes de qualquer coisa de ler o Lacan, esse diálogo, né, Menon, tem proximidade com a experiência analítica da transferência. Eu não consegui perceber isso. Eu falei, mas É, não percebi, porque
o que o Sócrates faz é induzir por perguntas que está lá, né? Que é a história da reminiscência em Lacan. Ô, Agora, o Simil, Lacan, deixa. ele tem uma posição completamente oposta a isso, com essa hipótese de que há uma ciência. Não sei se isso é. Porque eu. Mas eu achei melhor a gente trazer isso no grupo todo, né? Para não ficar. Simil, Mas, então enfim. traz, Simil. Simil, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Simil, traz, porque exatamente isso. Ele falou, e aí teve uma discussão, e ele retoma a segunda aula, né, desse seminário, falando, trazendo que ele não deixaria de poder trazer o resultado dessas discussões. E aí ele traz tudo isso que você falou, e aí no final desse comentário dele, Sim. ele fala que Uhum. o equívoco do Manoni, não é? Manoni, é isso? Manoni. Tá, Manoni, isso. é. Ele diz que no final desse trecho, o Lacan diz que o equívoco dele foi que o Manoni falou, né, pensou que o analista seria o Sócrates, como você está falando agora. E ele deixa Mas não é. pontuado É o A que Menon. função não. do O mestre, né? analista. A Isso, função ele do diz que mestre. não. O Lacan toma esse texto dizendo que o analista é o Menon, não é o Sócrates. Ele vai dizer Que, isso no aliás, final desse comentário, Simil. é o Menon que vai elaborando, né? Vai construindo um saber, né? Isso, Sobre a isso. questão da Então, virtude também, mas também é, sobre a verdade que ele porta. então, de fato, ele vem falando isso, e aí no final ele faz essa inversão. Ele fala, concordo com ele, alguma coisa assim, se fosse o Sócrates o analista, mas não é. Ele faz isso, sim, ele fala isso, com isso você está extremamente correto no que você falou, mas faltou isso. Faltou que o Lacan coloca nesse diálogo, que é o que eu achei interessante, que o Menon é o que está no lugar do analista, não é o Sócrates. É, é, Como Pois é, pois como é. a gente normalmente pensa a maiêutica como um saber fazer, de alguma forma, na transferência. Mas o Lacan subverte isso, colocando o Menon é, na, 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 na posição do analista. E ainda mais, mais, né, Felipe, ainda mais porque isso fica muito claro quando ele, sendo um escravo, né, que em tese não teria, seria, né, desprovido de um conhecimento formal, e aí aparece com um teorema, né? não, na verdade, então, isso é importante, está no texto. Na verdade, Simone, o Menon não é um escravo, mas ele chega para esse diálogo, né, com o seu escravo. E aí, durante o diálogo, a gente vai ler, vai chegar lá, o Sócrates, para poder fazer uma evidência, né, enfim, uma demonstração da reminiscência que a Teresa Nazar acabou de falar, né, e de que para, de alguma forma, demonstrar a imortalidade da alma, que é o que os gregos acreditavam, né, de como as informações eram transmitidas de geração a geração. Os gregos pensavam que a alma era imortal e portava essa reminiscência, né? Então, o Sócrates ele pede autorização para o Mênon para que possa fazer esse teorema que ele vai falar ali do quadrado, enfim. E aí, com o escravo de Mênon, mas o Mênon não era escravo, né? Ah, O Mênon era um rapaz grego, Um jovem cidadão belo, grego. um jovem cidadão grego, belo, Ele chega muito, acompanhado do seu escravo. então tá. E de Ânito. muito, E de muito bem Ânito. instruído, e isso é Isso. importante, porque o Sócrates começa essa provocação ao Mênon, porque o Mênon tinha tido contato com um outro pensador grego, que agora eu estou esquecendo o nome, mas está no texto, e aí o Sócrates pede ao Mênon, né, para que Não é o Mênon. Aristipo? Isso, e acho que é isso, Tereza. Deixa eu abrir aqui, que está no texto, eu vou abrir aqui. Então, Simil, justamente
essa inversão dos papéis. De fato, você está correto, o Lacan recusa a maiêutica platônica, mas ele recusa também o lugar do Sócrates como analista. Exatamente por isso. Ele vai colocar o lugar do analista no Mênon, não no Sócrates, como a gente tende a pensar, porque é o grande pensador, e a gente supõe muito saber no Mas Sócrates, veja então bem, logo Não, a eu gente não sei. coloca como eu analista. queria fazer uma observação. Veja bem, Claro, mesmo Lacan fazendo, a gente pode chamar essa digressão, né? tá? O Sócrates, ele tem um saber, ele tem um savoir-faire, ele tem um saber, ele tem um savoir-faire, e ele, de fato, ocupa uma posição, né, de sujeito suposto saber para aqueles que a ele se dirigem. Ele ocupa essa posição. A questão é aí é que eu acho que é talvez a virada que o Lacan faz. Ele, nessa pequena virada, ele coloca uma questão que me parece fundamental a propósito do que a gente fala sobre o passe. Ele com todas as interrogações, a devolução das perguntas que ele faz e o incentivo para que o outro elabore um saber, na verdade, há um momento onde esse outro, né, no caso aqui o Meno, arranca deste lugar que estava vazio a rigor, mas que ele estava preenchendo com essa idealização que ele dirige ao Sócrates, que esse sujeito arranque para si. Isso, para mim, é muito importante. Ele arranca para si aquilo que, de fato, é curioso de dizer que ele arranca desse lugar. Esse lugar é um lugar vazio. Ele arranca para si essa posição de vazio, que é a posição de toda e qualquer verdade. E ele pode, então, dar lugar a esse saber que ele elaborou, como não todo, né? Não todo saber. Então, é por isso que eu entendo que Lacan pode dizer que o psicanalista é o próprio Meno, porque ele é psicanalista do seu próprio sintoma de querer saber. Sim, sim, Né? sim. E o sabe de Pois alguma é, forma, Teresa, mas aí e, tem uma. a gente vai chegar nisso, e o Menon soube, e aí o saber fazer, porque a gente está falando também aqui a nível de um conhecimento também, né? Essa Isso. verdade é do conhecimento. O que o Lacan também A chama questão da, atenção para né, o a Menon, questão da, calma assim, enquanto posição do analista, é o saber conduzir de uma forma que o Menon, de alguma maneira, volta para Sócrates a construção do saber. Então, o como Menon se utiliza do enamoramento, da paixão, que aí a gente começa a falar desse amor, o como Menon sabe fazer com isso para que Sócrates fale. Então, mas E o isso é que eu chamei de. interessante. Só um instante, Felipe, o que eu chamei de vazio, desse vazio, eu associo à verdade. A verdade Sim, é não toda, porque ela é esse próprio buraco vazio que permite o sujeito. Porque ela é a falta que todos nós portamos. É isso que eu entendo como verdade. Enquanto que o saber é alguma coisa que você pode tecer ao longo da vida, né? Ao longo da experiência analítica, que tem esse saber aí tem uma especificidade, né, que permite você acessar a partir das suas manifestações do inconsciente algo dessa verdade, né? sim, Então, sim. quando você fala que a verdade é conhecimento, eu não concordo, sinceramente. Entendi, entendi. Eu não considero a verdade conhecimento. A verdade é exatamente aquilo que não se dobra nem ao saber, quanto mais ao conhecimento. A Posso dizer verdade, assim? eu identifico a verdade como a falta original.
E que posso dizer assim, aqui o conhecimento ele é um revestimento da verdade, então, pode ser, que se pretende uma pode verdade ser. toda, acho que fica melhor. Que se pretende que não é, que aí a gente estaria no discurso científico, né? Enfim, Sim. por essa via. Então, acho que talvez fica melhor retomando minhas palavras, Eu posso, reposicionando. eu posso dar minha opinião aí, a minha leitura? Pode e É deve, sempre o senhor. Seminário 2. Claro, Porque o Senil. Seminário 2, nessa passagem preciosa, o debate dele com o Manoni, eu anotei o seguinte, que ele faz aqui uma diferença entre conhecimento como episteme e Isso, a ortodoxa como uma opinião verdadeira. Presta atenção, opinião verdadeira, mas não sabida. É isso que a Teresa está falando. Não se trata da mesma verdade. Que a verdade que Isso. que o diálogo de Menon está trazendo é a verdade ligada ao conhecimento. Mas a verdade que a psicanálise, a opinião verdadeira, aquela que está lá no real, a verdade do sujeito, enquanto como falta, né? Como a Teresa falou. Então, eu li assim, o diálogo de Menon, ele faz essa diferença clara, né, entre conhecimento científico, que ele chama de episteme, e a opinião correta, ou opinião verdadeira, que ele chama de ortodoxa, que é justamente o debate que ele tem com o Manoni. Porque o Manoni o acusou. Deixa o Manani, o acta disso. A minha posição é modelo de maêutica, que é com a psicanálise, analogia com a psicanálise. E aí eu fico com dificuldade de compreender o Menon como analista. Porque o bom, Senil. Sócrates, na Eu própria sugeri uma demonstração que ele coisa, Zé Mário, Por que que a gente não por que que a começa a gente não ler? lê? É isso que eu ia fala falar. A Vamos gente não, ler. por isso escravo, que eu é estou ele que Vamos para a ler. gente pergunta. ler. Aí a gente Até vai tirando porque, as dúvidas, Ele que Simeu. induz o a- escravo, ele que faz as perguntas para o escravo chegar ao conhecimento. ele Conhecimento pode faz ser ensinado, a verdade não, e, Simil. e Exatamente. assim, Exatamente, isso. sim, exatamente, Mas olha só, o esclarece, conhecimento só sim, pode ser Pegar um café. ensinado na justamente lógica. o capítulo 2 que fala disso, exatamente. E o Certo. conhecimento aqui é Oi, epistêmico, gente, não é a mesma coisa que o analista faz. olha só, vamos para o Calma, texto, Simeu. Você porque fica vamos para o texto, nervoso. Em outras vamos palavras, para a o texto, psicanálise não ensina. Tá bom. vamos para o texto, até porque no prefácio desse texto, que eu achei importante também, esse texto já diz que esse texto não é um texto da maiêutica socrática pura. A riqueza desse diálogo também é porque esse diálogo traz já os dois momentos de lidar com o conhecimento e com a verdade. Então, ele traz a maiêutica socrática, mas ele também já traz, de alguma forma, o platonismo e uma posição que eu acho que ele chama de uma dialética distinta também. Esse texto não é meramente maiêutico, e isso está no prefácio do texto, e eu achei isso importante também. É diferente, é diferente do diálogo com Alcebiades no banquete, porque ali está somente a maiêutica. Então, a gente vê também essa construção em como a gente lida com o saber e conhecimento e as ferramentas que a gente utiliza para poder chegar a esse momento. Enfim, queria dar essa introdução também, um pouco mais, e vamos para o texto. É um texto gostoso, eu achei ótimo ler, foi tranquilo, enfim, não, achei bem interessante, porque nos ensina também muita lógica, de como a gente traz nossas hipóteses, de como a gente constrói também, enfim.
Até porque aqui, nesse lugar de trabalho, a gente não está na transferência analítica propriamente dita, né? Então, Totalmente dita. Não estamos na é, não transferência estamos, totalmente, analítica. não estamos Estamos numa analítica. transferência absolutamente idealizada de um jovem Sim, dirigindo-se a alguém que ele reconhece saber e que notoriamente era reconhecido como um sábio. Então, isso faz uma enorme diferença, né? isso. Vamos lá, a gente lê a gente lê aqui o manuscrito, o escravo apresentando, tem a nota da tradutora, que por uma questão de tradução foi A necessário minha, colocar alguns o meu Menon artigos. é esse aqui, ó, Tá. Tereza, eu encaminhei um PDF. PDF. Eu não sei se é o mesmo, enfim, mas Ah, peraí, eu tá não sei aqui se no é o mesmo. PDF. É, Cadê? Ah, tá ó, aqui. foi editado Ah, tá pela aqui, já PUC vi. essa versão. É, Ah, você mandou. e- Ah, entendi. Menon, entendi. entendeu? Ah, eu quero ler, que eu adoro ler, se vocês Tá, deixarem. então Vocês leia, querem que claro, leia a vamos lá. apresentação do diálogo? O quê? Acho que vale a pena, porque vai contextualizando mesmo isso que a gente está conversando, trazendo, esses Tá bom. elementos que a gente falou. Eu acho Eu que não vou é ficar, válido. eu não, não vou conseguir ver vocês porque eu vou precisar ler aqui. Bom, então, nas ordenações cronológicas dos diálogos de Platão, posteriores ao emprego da estilometria, ordenações que reconhecem três grupos de diálogos: iniciais, também chamados da juventude ou socráticos, intermediários ou da maturidade, e últimos, finais ou da velhice. O lugar atribuído ao Mênon é no início do grupo intermediário. Ele ocuparia, assim, uma posição entre os diálogos ditos socráticos, que normalmente são considerados como veiculando o pensamento do Sócrates histórico, e os grandes diálogos do grupo intermediário, entre os quais se destaca a República, que representariam o pensamento da maturidade de Platão diferenciado do de Sócrates. A República é grande, enorme e difícil de ler, mas interessante. Então vamos lá. Que essa ordenação represente ou não um desenvolvimento do pensamento de Platão, o fato é que se podem reconhecer no Mênon características tanto dos diálogos ditos socráticos quanto elementos normalmente apontados como influências outras que as de Sócrates, recebidas por Platão e incorporadas em sua filosofia. De fato, pela sua primeira parte, o Mênon liga-se ao grupo de diálogos socráticos, e dentre esses, especialmente aos chamados diálogos em busca de uma definição, uma pesquisa tradicionalmente associada com o Sócrates histórico, graças ao testemunho de Aristóteles, que a ele atribuiu explicitamente duas inovações: o discurso indutivo e a definição geral, metafísica, M4, 1078, B, 28, 29. No caso do Mênon, a questão que abre o diálogo, a virtude é coisa que se ensina, num movimento típico dos diálogos desse grupo, é mudada por Sócrates para a questão da definição. Que é a virtude? A exemplo dos diálogos iniciais em busca de uma definição, são examinadas várias respostas à questão, revelando-se todas inadequadas. Mas o Mênon tenta ir além da aporia sobre a definição da virtude, introduzindo uma nova aporia mais fundamental,
há aporia sobre a possibilidade mesma da aquisição do conhecimento. É a respeito dessa aporia e de sua solução que o personagem Sócrates introduz na discussão elementos que revelam a influência sobre Platão de doutrinas e métodos aparentemente não socráticos. A crença pitagórica na imortalidade da alma, sobre a qual se apoia a teoria da reminiscência, apresentada como fundamento da possibilidade de adquirir conhecimento, e o método de hipóteses que Platão transpõe da matemática para a dialética. O Mênon, entretanto, não faz nenhuma menção clara à teoria das ideias transcendentes, nem mesmo na passagem sobre a reminiscência, onde é esperado que ele faria sua aparição. É essa ausência e mais o fim aporético da pesquisa sobre a questão inicial do diálogo, se a virtude se ensina ou não, que fazem considerar o Mênon um diálogo de transição que ainda não conteria o pensamento platônico da maturidade, embora já aponte nessa direção. E bonito, né, Tereza? Porque ele vai Muito. dizer da estilometria, né? E Sim. estilo é algo que se ensina. Aí eu já estou. A transferência é algo que se ensina. Não. Vamos. Pois é. A gente, bom, vamos ver o que o texto Vamos. vai responder ou não, né? Pode ser que ele Sim. responda. Notas sobre a composição dramática do diálogo. Data dramática. Ah, peraí, só um minuto. Tá. O cachorro está querendo entrar. Trazinho, Ser chato, hein, rapaz? Fica arranhando a porta. Então, data dramática. O diálogo contém alusões a vários fatos históricos. A visita de Górgias a Tessália, mencionada como recente, a morte de Protágoras, como já acontecida há algum tempo, o dinheiro que Ismênias de Tebas teria recebido de Polícrates recentemente. As melhores indicações para determinar a data dramática são, entretanto, algumas alusões referentes ao próprio personagem Mênon. Aí eu acho que está exatamente igual. Eu acho que é desse livro que sim. Mas tudo bem. Vamos lá. As palavras que Sócrates lhe dirige, és belo e ainda tens apaixonados, sugere que ele é ainda jovem, mas não mais um adolescente. É exatamente meu livro, mas eu vou ler aqui. O que lhe dá, provavelmente, uma idade entre 18 e 20 anos. Ora, o Mênon histórico, na primavera de 401 a.C., estava em Colosso, na Ásia Menor, à frente de parte dos mercenários gregos que participaram da expedição de Ciro contra Artaxerxes, apesar de sua pouca idade. Eu não vou falar aqui sobre essa situação, mas é uma situação, eles viviam sempre em guerra, né? Guerras de conquista. E, bom, só vou falar isso. O Ciro, né, estava em guerra contra Artaxerxes para conquistar o trono persa, porque tinha morrido, se não me engano, eles eram primos, né? Bom, enfim, não vou. E é só bom lembrar, Tereza, só bom lembrar que a Pérsia é hoje o Irã, né? Exato, Pois é. exato. Então, apesar de sua pouca idade, vamos lá. Pois, sobre Mênon, Xenofonte nos diz que era Horaios, em 401 a.C.,
um meirakion, entre 14 e 21 anos. Meira, de meio, meirakion, entre 14 e 21 anos. Em 400, Xenofonte, Anabase, blá, blá, blá. Sua visita a Atenas, portanto, provavelmente histórica, quando teria tido o encontro com Sócrates descrito por Platão, deve ser pouco anterior à data dos eventos em que tomou parte na Ásia Menor e em meio aos quais encontrou a morte. Estando Um menos... comentário aqui, Tereza. Pode fazer. Todos reconheciam esse lugar de saber do Sócrates, né? Isso. Mas aqui, pelo menos, me deu essa sensação de que o Mênon também chega com um lugar de saber. Ele não era ateniense, ele estava visitando Atenas. Então, ele Sim. vem de um outro lugar e de um lugar também de saber, visitando a cidade de Sócrates. Foi o que eu entendi. Posso estar... Não, olha só, tem uma questão interessante aí. Você pode dizer que ele portava algum saber, mas era comum, quando eles se deslocavam de um lugar para outro, que aqueles que eram, digamos assim, a posição do Sócrates, que era um detentor de saber, que interrogasse esse. Tem uma palavra que é o estrangeiro, mas tem uma palavra específica que eu não sei, agora não me vem à cabeça, para designar, mesmo em português, forasteiro, né? O estrangeiro, o forasteiro, de onde ele vem, fazer com que este indivíduo traga notícia, porque os deslocamentos eram muito grandes. Então, eles querem saber quem é, de que família é, o que aquela cidade justamente tem de produção de saber, entende? Havia esse interesse. Então, nesse sentido, mesmo ele sendo muito jovem em relação a Sócrates, né, havia esse interesse mútuo. O rapazinho, que já sabia que ele era um detentor de saber, mas de Sócrates, que ele pudesse falar. E mais do que isso, um respeito à juventude, coisa que a gente tem dificuldade, por exemplo, entre analistas, em reconhecer que cada um tem um saber próprio. E aí entra a questão que você perguntou: estilo se ensina? Não, estilo se elabora, se desenvolve, no meu entender. E você pode, sim, fazer com que o sujeito, quando você o interroga, burilhe, né? Construa esse estilo. Isso é o que eu penso. Tá? Isso não está no livro, não está no texto. Existem teorias sobre o que é a questão do estilo, teorias muito elaboradas, mas eu estou falando aquilo que eu penso. Posso estar redondamente equivocada, mas só para fazer esse Claro. que eu acho que é importante, né? Onde é que a gente está? No 2? Estando Mênon hospedado Estando na casa menos de hospedado, Ânito. isso. Tá. Estando Mênon hospedado na casa de Ânito, um dos chefes democratas, a conversação com Sócrates deve acontecer entre o retorno dos democratas a Atenas, em setembro de 403, e a partida de Mênon para Colosso, o mais tardar no inverno de 401. Então, veja bem, ele fica um bom tempo, em torno, pelo menos, 2 anos em Atenas, certo? Pelas datas que estão aqui. Então, segundo sugere Sócrates, em 76, que é a referência, né? Mênon poderia ter ficado para tomar parte nos mistérios, uma vez que ninguém podia tomar parte nos grandes mistérios celebrados em setembro se não tivesse sido iniciado nos pequenos mistérios em fevereiro. E a estes últimos
é a estes últimos que deve estar referindo-se Sócrates. Então, não pode ir. tem toda Ele, essa ela- questão, né? uma convidada especial rapidinho. Olá, Deixa eu tirar tudo do. bem? Não. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Pronto. Oi, Tereza. Olá, tudo bem? Tá baixo o Como volume. vai? Ah, alto. Tudo bem. Tudo ótimo. Oi, Nazar. Não, esse é o Simil. Ah, não José acredito. Mário Simil. Essa é Eliana Bittencourt, da POA. Eliana Bittencourt, da POA, está aqui na Convergência com a gente. Esse é o Eu já Simil. encontrei com você aí no Rio, tá? Quer dizer, Outro Já, dia. já. você está na Ah, montanha, reunião. né? É um grupo de trabalho sobre transferência Ah, e tá. desejo do analista. Sigam trabalhando. Bom trabalho. Eu vou Eliana, apresentar. vou te ver. Igualmente, eu vou apresentar agora mesmo às 9 sobre prostituição. Eita! Então, Eita! Eu vou perder. vai na. Claro. Vou coordenar. Nem vai na minha. Voltamos. Pessoa querida. É E a verdade. Lúcia coordena a tua, A né? minha, ainda bem. Não, mas Eu gostei. é super minha amiga. Ah, eu perdi aqui, peraí. Nós Ah, vamos meu pôr Deus. a data dramática, Tereza. Não, eu Data perdi aqui o meu. Bom, eu vou seguir pelo meu livro, então. Tá É bem. o 3. É esse. Isso. Já foi isso. A data dramática do diálogo é assim fixada por J.S. Morrison, menos blá blá blá, seguido de R.S. Bloch e outros, em fins de janeiro ou começo de fevereiro de 402 a.C. Cenário: Mênon é, no diálogo, hóspede de Ânito, mas este aparece como por acaso em meio à conversação, o que parece excluir a possibilidade de ela passar-se em sua casa. O local provável é um ginásio ou a ágora. Certo? Vocês sabem que a ágora era o lugar onde eles faziam os grandes debates e tudo mais. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente vai até meio-dia, é isso? A gente vai até meio-dia. Tá bom. Na verdade, eu vou até um pouquinho antes, porque 9 horas eu estou aqui já, eu vou coordenar uma mesa aqui na Convergência. Então, até 5 para meio-dia. Você ainda está no México ou não? Você está no Rio? Eu tô aqui na Convergência, Tereza, que começa daqui a pouquinho. Eu achei que você já tinha Não, ido. Ei, gente, eu não, tô volta doida. domingo. Nosso trabalho é amanhã, O nosso sábado, trabalho é amanhã que horas? às 16 horas. Às Daqui 16 do horas. Rio? Daqui. Aí 19. Eu tô 3 horas antes. Ótimo, então vai dar para ouvir. Ótimo. Então vamos lá. Personagens, Sócrates. A existência histórica de Sócrates não é questionável. Sua vida é largamente atestada e também sua morte. Todos sabemos que Sócrates viveu como um filósofo e foi condenado a tomar cicuta. O grande objeto de controvérsia é o teor de seu pensamento e a característica de seu método. Ele certamente praticava, sobretudo com os jovens, um tipo de questionamento que teve uma enorme influência, inspirando a criação de um gênero literário específico, os diálogos socráticos, que usam Sócrates como principal personagem. Ora, os diálogos socráticos de Platão são os mais famosos, mas não os únicos. Como Sócrates nada escreveu, como Sócrates nada escreveu, como a maioria dos diálogos socráticos de outros autores se perderam, como Platão não aparece em seus diálogos, mas, em quase todos eles, usa Sócrates como principal personagem,
E como praticamente tudo o que Platão escreveu são diálogos, é extremamente difícil delimitar o que é propriamente socrático em Platão. A maioria dos intérpretes, com importantes exceções, aceitam que os primeiros diálogos de Platão retratam de maneira fiel o método socrático de questionamento e apresentam certas teses que constituem a ética socrática. E, portanto, aí é que está Simil, Felipe e todos. Mas eu estou nomeando vocês dois porque a gente estava com essa discussão aqui, né? Quem é o psicanalista? Me parece que, nesse caso aqui, há uma referência, né, explícita da posição do analista e da posição do Sócrates. Então, Sim. quando você, Felipe, traz com pertinência, né, um passo a mais, digamos assim, da leitura de quem estaria na posição de psicanalista, que eu entendo como interessante, correta, nada impede que a gente possa dizer que também Lacan, né, faz essa articulação, né? Eu acho que mais além, que eu não me lembro agora, onde que ele. Qual é a passagem que você faz referência? Qual a passagem essa que o Lacan É o deixa da isso direção da explícito? cura. Não, essa passagem está no Seminário 2, na segunda aula. Ele coloca o Menon como ele analista respondendo psicanalista. que for, ele coloca o Menon na posição do analista, Tá. no caso Mas desse veja bem, é o diálogo. seminário 2. Depois, 2. ele elabora mais. Né? No ato analítico, ele também, É, no lá no ato a gente seminário falou. 15, a Seminário gente 15. falou, ele também Mas ele retoma não faz isso, a elusão explícita do Menon como analista ali. Não, não não tem. mais, mas ele traz essa dimensão que eu acho importante que você trouxe. Eu acho que, na verdade, foi uma interpretação que eu fiz aqui também agora, de que a transferência envolve esse estilo, algo de sustentar a transferência desses, a princípio, pelo menos no começo, desses dois saberes. E eu acho que isso é interessante. O Porque saber sobre a falta e um isso, saber em construção, é um saber do inconsciente. isso, em construção, e que só Isso, se constrói nessa, porque o importante desse isso. diálogo que eu tenho Na mais ordem do questionamento, é isso. na ordem do questionamento em como se constrói, como se elabora um saber. Isso, exato. Isso. Tá. E não Tudo é bem. sem o analista e o analisante, e que isso não é tão, ao longo de um processo analítico, isso não é tão estático. É verdade. Tanto é que o Lacan vai dizer, no próprio Direção da Cura, que a gente tinha lido, que a gente vai retomar, pelo que eu entendi, ele diz, né, o psicanalista dirige a cura, o tratamento, se a gente quiser, como dizem hoje meus colegas lá do campo lacaniano. Porém, ele não dirige o analisando. Essa eu diria que é a grande sacação do Lacan, a partir da releitura, né, do retorno a Freud que ele faz, e que depois ele avança muito mais e, de fato, se separa, né? Pelo menos em parte. Eu não diria que ele se separa, eu diria que ele avança onde Freud não pôde avançar, digamos assim. E traz coisas que Freud não pensou. Ele subverte a teoria freudiana, isso é fato. Mas Queridos, você queria terminar alguma coisa, Tereza, aí agora? Eu queria terminar esse Então vamos. parágrafo aqui. Mas depois eu falo Claro, essas claro. coisas, a gente Não, retoma. termina. O Menon já pertencia a uma fase posterior, onde influências outras que Sócrates começam a dar novos rumos ao pensamento de Platão. Progressivamente, Sócrates passa a ser apenas o porta-voz de Platão,
o personagem principal que ele conserva por fidelidade ao gênero literário que sempre utilizara. Que eu diria gênero literário, que é o do questionamento. Você tem que ir embora, né, Felipe? Eu vou precisar, mas Então enfim, eu vamos fiz questão da parar gente aqui. recomeçar. Mas Diga, aí diga. você diga onde a gente vai seguir. É aqui mesmo que a gente vai seguir? Bom, eu penso que sim. Eu estou Tá gostando da leitura, estou achando rico, interessante. Vamos combinar que E, eu gosto, adoro ler e acho que eu leio bem, né? Não? e eu acho que também dá um refrigério da dureza, às vezes, dos textos psicanalíticos. Também. Beijo, Beijo, pessoal. gente. Até Obrigada. daqui 2 Daqui a 15 semanas. dias. Tchau. Tchau. Meio-dia aí, tá? Tá Obrigado. bom.